Olá! Começamos agora mais um programa com ou sem gelo para falar de futuro, de gastronomia, de mixologia, de storytelling e trazer tudo que tem interessante nesse mundo para vocês. Diretamente da Rede TV, com a melhor equipe de produção, inclusive da Rede TV, tem a chance de trazer isso à tona. E hoje quem que a gente recebe? Nada mais, nada menos que um amigo, um querido e um crânio, um professor da Singularity que eu adoro e que fala de diversos assuntos ligados a futuro, inovação, educação, e é por aí que a gente vai caminhar hoje. Se prepara que é uma das pessoas mais interessantes que eu conheço nesse Brasil. Um abraço, Ricardo. Tudo bem, cara? Que bom te ver aqui, bicho. Obrigado. Tudo bom? Tudo ótimo. Bora. Tirando o gelo cenográfico que você botou no meu copo aqui, O resto tá tudo bem. Tá tudo maravilha. Vamos. Olha para aquela câmera. Quem que é Ricardo? Cara, eu sou um cara que trabalhou a carreira inteira com tecnologia, mas a coisa que me trazia interesse não era a tecnologia em si, era onde ela chegava no ser humano. O que está mudando de comportamento, de cultura, de costume e, obviamente, de negócios também, né? Hoje é fácil falar disso, Luiz. Depois de internet, redes sociais, celular, todo mundo entende o quanto a tecnologia mudou como a gente vive. Como você namora, como você compra, como você faz amizade, como você se diverte, tudo. Quando eu comecei não era tão simples. E a gente vai ter muita tecnologia agora que vai continuar mudando, né? E me conta uma coisa, nessa linha, daqui 30 anos eu vou estar conversando com você ou vão ter dois avatares que vão estar fazendo essa entrevista? Se eu não estiver vivo, com um avatar. Se eu estiver vivo, a gente vai estar conversando ao vivo. Essa coisa não deixa de existir, cara, porque a questão não é se você estará satisfeito em conversar comigo, a questão é eu quero conversar com você, então eu quero estar lá. Óbvio que você vai poder ter, assim como a internet, muitas soluções para que essa conversa aconteça. Mas isso não vai deixar de trazer interesse da gente de se ver ao vivo. De ir num boteco, de tomar alguma coisa, de conversar, de pegar na mão, de abraçar. A gente vai ter mais possibilidades. Hoje você conversa com muitos amigos seus que estão distantes de você. Amigos que estão morando em outros países e tudo. Agora, quando esse cara vem para o Brasil, o que você quer fazer? Você quer encontrar esse cara. Então a gente vai ter mais possibilidades, mas essa coisa do humano, de pegar, de abraçar, de olhar no olho, isso não deixa de existir. Ricardo, me ajuda. Você é um cara que escreveu um livro lindo de educação, chamado Quais são as profissões dos próximos 1000 anos, mas antes a gente entrar nela de cabeça, acho que todo pai hoje tem uma coisa que ele fica assustado. Eu fui nesse sábado num churrasco, 4 filhos de 4 pais numa sala, os 4 no celular e não interagindo. O que mudou daquele jovem lá atrás, da gente, que não tinha esse recurso digital, e para esse jovem nesse recurso digital? O que é os traços mais marcantes? Olha, a primeira coisa, Luiz, a gente, quando começou a internet, celular, a gente separava muito o que era vida online e vida offline. Essa separação não existe mais. Talvez alguém que esteja vendo a gente vai lembrar disso. Você brigava com um cara numa BBS ou na internet, mas na vida real você não brigou com ele. Existe uma separação. Hoje, se eu brigar com você no WhatsApp, eu briguei com você. A amizade acabou. Não existe essa coisa, não, mas a gente já brigou no WhatsApp, não na vida real. Não tem mais isso, isso não faz nenhum sentido. Né? Então, o que acontece é que muito do que a gente considerava que era a vida real, vida offline, vida de física, essa vida hoje, ela se encontra de diversas maneiras. A gente ainda está nessa curva de aprendizado, então tem muita coisa que a gente já se beneficiou, como eu falei, você consegue conversar com um amigo teu todo dia que mora fora. Ao mesmo tempo, tem muita coisa que a gente não aprendeu a lidar ainda. O vício, o exagero, a polarização, um monte de coisa que a gente está vendo nas redes, né? O abuso, enfim, um monte de coisa que a gente não aprendeu ainda a lidar com isso. Nós estamos nessa transição. A tecnologia é muito mais rápida do que a gente demora mais para aprender a usar, para entender o que está trazendo de problema. Isso que você falou, das pessoas ficarem muito tempo no celular, esse é um problema relativamente antigo já, se a gente for olhar, mas que só nos últimos anos a gente começa a falar sobre isso. A gente perceber isso já é uma evolução. Agora a gente precisa tratar. Ricardo, você é professor também de uma coisa que está numa mutação, numa velocidade. Como que é dar aula, bicho? Eu fico pensando na tua situação. Eu não sei se eu queria estar na tua situação. Porque o mundo mudando, e AI, porrada, aluno te perguntando coisa que às vezes ele já leu e ainda você fala, calma aí, eu não estou sabendo.
Como que é dar aula nessa mutação, nessa velocidade? Eu Ainda acho mais do teu assunto, inovação, pô. mas eu acho que não tem uma profissão, Luiz, que o cara não tenha que se renovar e estar sempre aprendendo, sempre estudando. Não tem mais uma. Você pode falar qualquer uma, você está sempre aprendendo. Cara, acabei de fazer maquiagem, hein? O Washington tentou fazer um milagre comigo ali. Cara, o Washington, se ele começou a trabalhar antes da TV de alta resolução, a maquiagem era uma. Eles precisaram mudar a maneira como eles faziam maquiagem, porque a hora que você começou a ter TV em alta resolução, as coisas que você fazia na TV começavam a aparecer. Né? Pô, esse spray ficou errado, puta, parece uma massa, né? Uma massa de tijolo na cara da pessoa. Eles precisaram mudar. Cara, estúdio de televisão, você tinha fita crepe, um monte de coisa que não aparecia na TV. A hora que a TV de alta resolução chegou, precisou mudar tudo, mudar cenário, mudar cenografia, mudar maquiagem, coisas que a gente nem imagina. Pô, não faz sentido mudar a maquiagem porque a tecnologia da TV mudou. Então não existe uma profissão hoje que você não tem que estudar o tempo todo, tá sempre aprendendo, sempre se renovando. Quem é professor e quem é professor nessa frente que eu tô de tecnologia e inovação, se a pessoa não gosta disso, essa pessoa vai ficar maluca. Porque todo dia tem novidade. E não é novidadezinha. Você fala de inteligência artificial hoje, cara, todo dia, literalmente, não é modo de falar, todo dia tem uma novidade grande. Ah, não sei quem lançou uma versão nova que é muito melhor, não sei quem comprou não sei quem, agora surgiu uma tecnologia nova, putz, aquela tecnologia que não funcionava direito, agora está funcionando direito. É todo dia. Então, quem gosta disso, vai bem. Quem não gosta disso, quem não tem esse costume de estar sempre aprendendo, a vida virou um inferno. Onde você busca referência? Assim como todo mundo, nos modos tradicionais, livro, eu leio bastante. A própria internet hoje tem muita coisa boa. Vídeo, né, para o YouTube, artigos, muito em pessoas, tá? Menos em veículos e mais em pessoas. O que eu acho que mudou de alguns tempos para cá? Muita coisa que era muito chata e muito densa para eu ler, tipo um paper científico, né? Eu até lia, mas, cara, não dá, alguns são muito profundos. Hoje, com a IA, eu consigo consumir esses caras. A IA consegue me traduzir ou resumir algumas coisas para eu poder consumir alguns papers científicos. E outra coisa que eu faço, eu não sei se todo mundo faz, eu uso muito meus amigos. Muito. Né? Então, porra, a gente sai, você acha que está aprendendo comigo, mas eu estou aprendendo muito com você. Você tem um conhecimento de varejo e de uma série de outras frentes que para mim é interessante. Eu tenho a experiência de comida do futuro, porra, você é um cara que está nesse segmento. Então, putz, beber da sua sabedoria é importante para mim. E aí eu tenho facilidade lá na Singularity, em outros lugares que eu dou aula, putz, eu tenho acesso a um monte de gente crânio, né? Então, às vezes eu tenho uma dúvida assim, putz, precisava falar com um neurocientista, puta, ligo para Carla Thier, pro Carla. Ela vem aqui, viu? Ah, maravilhosa. Eu também acho. Vão adorar. Carla, como é que não é, como é que tá a pesquisa disso, como é que você vê isso? Então, eu uso muitos meus amigos também. Isso ajuda demais, porque é muita informação, muita coisa. E hoje as coisas não estão sozinhas. Né? A IA, ela não está sozinha, ela está junto com outras tecnologias, ela está junto com outras coisas. Lembra que eu falei no começo lá, não é IA, é como é que a IA transforma o ser humano. E aí você entra em um monte de outras frentes que eu não sou especialista, como neurociência, como de comportamento, não sei o que você tem que ter gente perto para você puxar e conversar e trocar. O que te incomoda na evolução tecnológica, essa evolução, essa corrida? Tem algo que te incomoda? Nada me incomoda, mas nós estamos num cenário hoje que é bastante complicado. Porque o que acontece? A história da humanidade, Luiz, se você for olhar, as coisas sempre estiveram mais rápidas. Né? Essa sensação que as pessoas têm hoje, tá muito rápido, sempre foi mais rápido. Né? Se você pegar a evolução, o que as grandes revoluções tecnológicas, agrícola, industrial, os períodos estão cada vez mais curtos e as mudanças cada vez maiores. Se você olhar, cara, como é que a gente tratava a medicina 100 anos atrás, a sensação que você vai ter é que nós estamos examinando a Idade Média, né? De tão passado que era, mas são só 100 anos. Então as coisas estão evoluindo muito rápido. O que acontece? Hoje essa evolução está tão rápida e tão brutal que está difícil da gente acompanhar. E quando eu falo de acompanhar, não é acompanhar de eu aprender, estudar. Acompanhar é a sociedade se adaptar a isso. Então, como é que a gente discute legislação, por exemplo? Esse é um tema complexo. Né? Mas, antigamente, como é que a gente fazia? Deixava dar problema, a gente ia lá, o que a gente pode criar de legislação, de política pública para resolver esse problema?
ou minimizá-lo. Você vai lá e faz, mas você tem tempo de fazer. Né? As políticas públicas são mais lentas, mas está tudo bem. Hoje não está tudo bem, porque a coisa está atropelando. Então a gente começa a ter um monte de problema e não está resolvendo esses problemas. Então o que me incomoda hoje é que a velocidade está tão brutal e a sociedade não está conseguindo digerir e se adaptar a isso. Faz sentido ou não? Faz. É como se tivesse um backlog gigantesco de coisa. Agora, acho que tem uma hora que ou engargala, ou tem um choque, ou alguma coisa mexe no meio, não mexe? Você tem o que as pessoas chamam de singularidade, né? Que vai chegar um momento que a evolução está tão absurda, tão veloz e tão avançada, que aí você não consegue nem prever o que vai acontecer. Então, se a gente olhar para a IA, né? Vai chegar em um momento que a IA terá a capacidade de criar outras IAs, e aí a evolução que ela tem nessa IA, como é que a gente acompanha isso? Então, muita gente tem estudado e acreditado que esse momento vai acontecer por volta do final da década de 30, década de 40, né? 2035, 2045, enfim. Parece muito tempo, mas não é. A minha filha com 19... Quase nada, hoje olhando... minha filha com 19 vai viver essa realidade. Então, acho que vai ter um momento onde isso vai ficar muito complicado de acompanhar, porque a tecnologia vai estar evoluindo praticamente sozinha. Quais as áreas, os campos que você acha que o AI revoluciona mais e os outros que revoluciona menos? Todos. Você acha que mesmo num o trabalho que a gente vai manual, sentir mais? você Medicina. Você acha que menos um trabalho manual, uma alfaiataria, uma gastronomia, você Não. acha que um AI... Eu tenho a impressão que, por isso que eu falei, esses campos eu acho menos... Não. Ele menos letal. Eu Não. tenho outros campos que eu acho que... Eu tô com você, medicina deve ser brutal. Assim, Não é que medicina vai ser brutal em todas as áreas. É que talvez para nós, para a nossa geração, a medicina é o que mais fará diferença. Né? Então, agora, quando você fala, os trabalhos manuais ou braçais, a gente tinha essa visão antigamente. Antigamente, quem estudava tecnologia falava assim, a IA, ela vai alterar, porque as pessoas acham que IA é nova, mas assim, eu escrevo sobre IA há 25 anos. Então a gente já falava sobre isso, mas o entendimento comum era, a IA vai mudar antes os trabalhos menos qualificados, né, por exemplo, um motorista, depois de um tempo os mais qualificados, um médico, um advogado, e por último, e talvez, os criativos, mas nem se acreditava que alteraria os criativos. Hoje você olha para a IA generativa, o primeiro trabalho que foi impactado, qual que foi? O criativo. Né? E ao mesmo tempo, a gente percebe que os manuais eram mais difíceis do que muita gente acreditava, né? Porque você via filme de ficção, robô e tudo mais. Agora a gente começa a ver robôs humanoides, mas você fazer coisas que pra gente são coisas corriqueiras, servir um drink, é uma coisa que para um robô é muito difícil. Mas hoje a gente tem um entendimento que não existe essa coisa. Amanhã a gente pode ter um humanoide que vai servir um drink perfeitamente igual a um humano. Você pode ter um impacto grande num segmento criativo, depois num pouco qualificado, num muito qualificado. Não existe mais essa regra. Você não tem um segmento que você fale que é IA, e quando eu falo IA, é IA e todas as tecnologias que estão ao seu redor, impressão 3D, robôs, drones, não vão impactar. 5 profissões que não vão ter em 2040. Não é relevante a gente conversar sobre isso. Por quê? Você já percebeu que toda matéria que fala de profissão do futuro está falando das profissões dos próximos 2, 3 anos? Sim. Eu acho que pode ser que não seja nem comparativo lá na frente, é isso aqui. Não, a questão é, minha filha tem 19. Quando eu escrevi o livro para ela, ela tinha 17. Como é que eu vou prever qual que é a profissão que vai pagar bem ou que vai existir daqui 30 anos? Mas 5 que você acha que vão ser naturalmente dizimada? É praticamente impossível você ter essa análise, porque a maioria não morre. A maioria perde a relevância. Você ainda tem alfaiates maravilhosos e que vivem bem, mas enquanto profissão foi dizimado. Né? Você tem alfaiates maravilhosos, mas não dá mais para chamar alfaiataria de profissão. Você não tem um volume ali, você não tem uma relevância para chamar de profissão, entendeu? Fala, é uma coisa que de repente vai passar de pai para filho, mas é uma coisa hoje que é muito escassa na sociedade. Né? Você quer ver um exemplo besta? A sensorista de elevador ainda existe. Você vai para Brasília, você tem prédios ali que você ainda tem um sensorista. Não é mais.
Mas ainda existe. Então, morreu ou não morreu? É muito subjetivo essa discussão. Então, vamos perder a relevância? Está mais fácil? Muitas perderão a relevância, mas o que é mais importante da gente conversar não é qual profissão vai existir, qual profissão vai deixar de existir, ou seja, é quais as habilidades que as pessoas têm que ter para estarem melhor posicionados para esse futuro. Deixa de ser qual a profissão do futuro, é qual as habilidades do futuro. Entendeu? Seja você ou seja a minha filha, não importa de qual faixa etária, seja um CEO hoje, seja um estagiário, quais as habilidades que essas pessoas têm que desenvolver para estar melhor preparada para esse futuro. Acho que esse é o ponto. Vai fundo nessa então. Quais são as habilidades que você acha cruciais? Eu acho que são muitas que vão desde as hard, né? Ou seja, conhecimento técnico. Você entender IA é muito importante hoje. Você entender como ela funciona te ajuda a entender não só limitações dela, mas também possibilidades. Muitas das pessoas que trabalharam com IA nos últimos 2 anos cometeram muitos erros que tinham expectativas erradas do que ela podia ou não podia fazer. Então você tem hard skills que continuam sendo relevantes, mas a gente já sabe há um tempo que os soft skills são igualmente relevantes. Vou citar algumas habilidades que eu acho que são muito relevantes para o futuro. Criatividade. Muita gente acha que é um dom, não é um dom. É uma maneira de trabalhar. Então como é que eu desenvolvo a minha criatividade? Você pode até dizer, não, o fulano é mais criativo, a fulana é mais criativa do que eu. As pessoas são diferentes, mas não acredite que você é ou não é criativo. Todo mundo tem criatividade, todo mundo pode desenvolver ainda mais sua criatividade. Então, criatividade é uma delas. Tem outra que se fala muito no mercado de trabalho, que é a gente chama de lifelong learning, ou aprendizado contínuo. Qual que é a lógica disso? Essas coisas estão mudando muito e muito rápido, você terá que estar sempre aprendendo. Isso já se fala há muito tempo. Qual que é o desafio que pouca gente fala sobre isso? Se eu vou ter que inserir o aprendizado no meu dia a dia, como é que eu faço isso? Se eu continuo tendo 24 horas e a minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo de fazer xixi, porque entre uma reunião e outra eu não tenho tempo. Mas por que o dia a dia? Porque não faz sentido. Eu faço muita analogia com um exercício físico, Luiz, assim, você não conhece ninguém que vai virar para você e falar assim, pô, Luiz, esse ano eu não fiz nada, pisei na jaca, sedentário, mas não estou preocupado que lá em dezembro eu vou tirar uma semaninha de férias e vou fazer exercício 7 dias sem parar. É estúpido isso. A gente faz isso com aprendizado. Fazia sentido antigamente, por quê? Porque a atualização de um ano para o outro, um curso bom em uma semana te dava. Hoje não dá mais. Então eu tenho que colocar, o curso continua sendo relevante, mas eu tenho que botar o aprendizado no meu dia a dia. E é aí que ferra, porque, cara, eu tenho que cuidar da saúde física, cuidar da saúde mental, tenho que olhar para a minha família, tenho que olhar para o trabalho, não sei o quê. E agora você quer que eu bote também aprendizado? Essa é a dificuldade. Então, mas isso. Então, a criatividade, aprendizado contínuo, e tem muitas outras. Quer ver uma que não é uma habilidade, mas que eu considero um guarda-chuva de habilidade? Empreendedorismo. Porque nós estamos falando que talvez algumas profissões você tenha que inventar. Talvez você tenha que criar seu emprego. Porque a carreira que você escolheu, ou a profissão que você escolheu, o emprego que você está, ele vai perder relevância, ou pode até morrer. Então, o empreendedorismo, de uma maneira ampla, né? Você tem o empreendedorismo. Eu acho que empreendedorismo, para mim, é a sua capacidade e autonomia de criar caminhos novos. Então, você pode chamar isso de intraempreendedorismo, de você fazer isso dentro de uma empresa onde você é um executivo, seja você criar uma empresa nova ou até uma indústria nova. Então, o empreendedorismo acho que é um deles. E dentro desse guarda-chuva você tem um monte de coisa. Saber vender. No sentido amplo da palavra. Marca pessoal. Quantos de nós, cara, na nossa idade, a gente teve que se reinventar porque a gente descobriu depois de velho que a gente precisava se vender como pessoa. Muita gente não entendeu isso e muita gente entendeu e não aceitou isso ainda. Por pior que sejam as redes sociais, elas são relevantes hoje para muitas profissões. Você tem gente que escolhe médico hoje pela quantidade de seguidor no Instagram. Isso é ridículo, mas é a realidade. Ah, mas eu tenho que vender minha alma. Não, não é isso que eu estou falando, mas você também não pode ignorar o quão importante é você vender tua imagem. Né? Então está dentro do guarda-chuva de empreendedorismo. Saber vender seus sonhos, suas ideias para o seu time, saber vender seu produto, seu propósito para o mercado. Então, acho que tem dentro de empreendedorismo tem uma série de
habilidades que acho que são relevantes. Agora, essa é a discussão, entendeu? Se você tem filho ou filha, se você é um gestor, essa é a discussão que você tem que ter. Quais as habilidades que a gente precisa não só contratar gente preparada, mas formar no nosso time para enfrentar esse futuro. Pergunta para você. Eu estava esse final de semana falando de AI e falando da capacidade de fazer as perguntas certas para o AI, para ter os melhores prompts, para conseguir extrair as melhores ferramentas do AI. E veio uma pessoa e falou o seguinte: é a revolução da geração prateada, porque essa turma carrega uma bagagem de 50 anos, de deliciosas histórias, de livro, de bagagem, e isso está pesando na formulação do prompt de uma maneira brutal. Então a geração prateada está tendo uma vantagem com uma tecnologia ultra nova por inserir essa cultura, essa bagagem de vida na formulação de questionamentos que não seria fácil para um jovem que viveu menos conseguir. Faz sentido isso daí ou não? Faz, pode ser que seja pontual, porque essas tecnologias estão evoluindo muito, mas o que eu tenho falado para executivos e muitos deles chegam para mim e falam, putz, eu não sou nativo digital. O que o cara está falando para mim? Eu tenho dificuldade com tecnologia. E eu tenho falado para eles exatamente o que você falou. Olha, o que você precisa para aprender e usar bem uma IA generativa como um chat GPT? Você precisa de acesso à ferramenta. Cara, hoje você tem muitas gratuitas. As melhores são pagas. Perfeito, mas quanto mais sênior o cara é, teoricamente o cara tem mais estofo para investir R$100 por mês numa dessas IAs da vida. Então, acesso todo mundo tem e o mais sênior, teoricamente, tem uma vantagem aí. Aprender a usar. Por mais que você tenha dificuldade ou não, hoje, se você meter a cara, você vai aprender. A própria IA pode te ajudar a aprender, né? Então, assim, não é uma barreira. A terceira é o que você comentou. Saber fazer a pergunta e, mais do que isso, saber analisar o resultado. Porque ela vai te dar uma resposta. Você tem que olhar e falar, faz sentido, não faz sentido? O que eu preciso aprimorar? O que eu preciso mudar? Aonde ela viajou na maionese? Então, isso, quem tem mais vantagem são os mais sêniors. É importante a gente falar disso, que eu falei da questão de nativo digital e o que pais e mães, quando vêm falar comigo, falam exatamente a mesma coisa de um jeito positivo. Falar, não, o meu filho, a minha filha é nativo digital. Eu falo assim, cara, isso não vale nada. Porque teus filhos são nativo digital da tecnologia do passado. Internet tem 30 anos, rede social e mobile tem 20 anos. Impacta hoje, mas eles não são nativos digitais de IA e não são nativos digitais de todas as tecnologias que vão surgir nas próximas décadas e que vão impactar o mundo como nunca. Então, ser nativo digital, ter facilidade para a tecnologia ou não, cara, não é uma questão. Genial, genial. Eu gostei, eu acho que estamos alinhados que essa bagagem está fazendo uma certa diferença. Nessa caminhada, nessa construção digital faz uma certa diferença. Você acha que as empresas, eu percebo que o assunto borbulha, mas quando eu cutuco com outro amigo, e aí já está usando médio. Muito mais pessoas usando na física, no dia a dia, qual é o caminho, eu preciso de um restaurante, eu estou com um problema de doença, qual é o remédio ou qual é o meu diagnóstico, do que o implemento de ferramentas reais em macro escala, não esporádico. Você acha quando isso entra no mundo corporativo, ou já está rasgando e daqui a pouco, como que você lê isso? Primeiro, esse caminho que você comentou, as pessoas usam na vida pessoal e não na profissional, é o caminho normal hoje, porque antigamente, nos computadores, você que está bem velho, já você vai lembrar disso. Tá louco, tá bem velho, você tá maluco, você vai lembrar disso. Você vai lembrar disso. As pessoas aprendiam a usar computador na empresa, porque era muito caro o computador. Então elas aprendiam a tecnologia na empresa, né? E mesmo os primeiros celulares, né, muitos eram corporativos, cara. O celular custava 3, 5 mil dólares uma linha, né, telefônica, enfim. Então aprendiam na empresa e levavam para a vida pessoal. Isso depois foi mudando. Com mobile, com redes sociais, as pessoas aprendiam e usavam na vida pessoal e levavam essa provocação e esse conhecimento para a empresa. Então a empresa adotava de maneira posterior essas tecnologias. Então com o IA está acontecendo a mesma coisa. As pessoas estão usando no dia a dia e estão levando isso para as empresas. As empresas não são uma coisa estática. Eu sou muito chamado hoje em grandes corporações
E às vezes eu dou 3 palestras sobre IA completamente diferentes, porque este público aqui não está usando, esse público aqui já está usando, a gente já dá a assinatura do Copilot, do GPT, não sei o que, do Gemini para eles, mas ainda eles estão usando para coisas muito bobas, a gente quer que esses caras entendam aonde mais dá para usar. E tem um terceiro perfil assim, pô, esses caras já estão usando há 2 anos com profundidade, a gente quer agora olhar para frente. Então, dentro de uma grande corporação, você tem todos esses perfis. Não é uma coisa única. É muito pouco tempo que essa explosão aconteceu e eu acho que está rápido demais. É que não é na velocidade que eu quero e você quer. Isso aí. A gente gosta de ver fogo nas cortinas, Luiz. A gente gosta de mudança. Sempre. Entendeu? Mas a maioria das pessoas não gosta. Então, eu acho que se a gente for comparar com o que aconteceu com a internet, cara, pandemia, a maior parte das empresas não estava pronta para fazer nada digital. A internet já tinha 25 anos. Então, se a gente for olhar a IA, está muito mais rápido do que foi com a internet, do que foi com o mobile, do que foi com redes sociais. É que não é na velocidade que eu e você gostaria. Ricardo, olha para aquela câmera ali e diz que o Ricardo de hoje, sabendo de tudo isso, de tecnologia, falaria para o Ricardinho de 23 anos nesse momento. Compra Bitcoin e ações da Apple. Seria ótimo, hein? Seria excelente, pô. Super rápido. Ricardo, eu vejo as projeções, eu gosto muito lá do Yuri Aral, lá do Sim, do Harari. Do Harari. Ele é um pouco catastrofista nas projeções. Pouco não, ele é muito. Ele é muito. O mundo vai acabar, tudo vai ser algoritmo. Você vai para o lado dele ou você acha que é mais lento essa transição, o mundo se reinventa e aparece um... Como que você lê um pouco isso? Lembra que a gente falou que as coisas estão muito rápidas e a gente, enquanto sociedade, não está se adaptando na velocidade necessária? Isso vale para nós enquanto cidadão, nós enquanto executivo, isso vale para uma nação como o Brasil, isso vale para uma corporação. A gente não está consumindo e se adaptando na mesma velocidade que a tecnologia está evoluindo. Isso faz com que a gente precise andar e olhar e planejar e agir nessas 2 frentes, que é a frente otimista, que é na qual a Singularity trabalha mais, né? Então, eu dou aula lá, a gente tem muito aquela coisa de como é que a gente usa a tecnologia para ajudar 1 bilhão de pessoas, né? Então, como é que a gente usa a tecnologia para mudar o mundo para melhor? E um cara como o Harari, ele trabalha muito no lado pessimista. Olha, cara, IA pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, isso é catastrófico, aquilo... Eu acho que nós temos que olhar para os 2 lados simultaneamente. Como é que a gente trabalha para minimizar os possíveis problemas da tecnologia e como é que a gente trabalha para maximizar os benefícios dela. A gente vai ter as 2 coisas. A gente vai ter IA curando doenças que a gente nunca imaginou que curaria e a gente vai ter IA fazendo meleca, entendeu? Seja criando novas armas químicas ou fazendo controle de massa de uma maneira que a gente nunca imaginou antes. As 2 coisas vão acontecer, por isso a gente precisa trabalhar nas 2 simultaneamente. E esse é um erro que todo mundo está cometendo. Você olha para a Europa, a legislação da Europa ela está sendo feita só em cima do medo. E ela mata a inovação. Porque se você trabalha só no medo, a melhor maneira de você resolver isso é proibir tudo. Eu vejo que hoje as pessoas estão binárias, né? Ou proíbe tudo ou libera tudo. É o que acontece nos Estados Unidos, é o oposto. Tanto no Biden, o Biden estava muito na pegada de só olhar o lado positivo. Com o Trump isso deve até ser exagerado, ou seja, só olha, né, para o lado positivo, mas aí você também coloca muito combustível no possível lado negativo. Então, essa novidade da gente ter que olhar para os dois lados, o pessimista e o otimista, ao mesmo tempo, é muito difícil. Deus é tecnológico? Eu não sei. E ele gosta dessa ideia? Você está acostumado com podcast que os caras respondem assim, eu não entendo disso, eu não sei. Eu tenho uma dúvida esse conflito. Que geralmente deuses. O cara de podcast responde sobre tudo, né? O ser humano, porque o ser humano tem uma busca lazarenta por novos, né? Ele quer novos ídolos, né? Aquela busca de ídolos. Eu não sei se eles conflitam ou se eles são aliados. Essa dúvida eu tenho. Eu não entendo, eu não sei nada sobre Deus, cara. Voltando aos mortais, aos semideuses. Temos que ter medo de Meta, de Elon Musk, do Zuckerberg. Como que a gente olha a gente vai ficar na mão desses caras nos próximos 400 anos? A própria tecnologia vai abrir novas... Como que a gente lê esse domínio de Meta
e ferramentas afins. O que a gente vê em todas as indústrias? Existe uma tendência de você concentração, né? De você concentrar e de você manter poder na mão de poucos. Com redes sociais a gente vivencia isso. Você tem 3, 4, 5 pessoas que mandam nas redes sociais do mundo. Isso tem impactos muito complicados para a sociedade. Não vou nem entrar na discussão complicada da gente fazer censura ou não a posts de conteúdo, que essa discussão a gente não está preparado para ela. Mas vou te dar um exemplo. Um país como o Brasil, você não tem uma pequena e média empresa hoje que não dependa de WhatsApp e Instagram. Não existe mais site. Se você tirar uma empresa hoje do WhatsApp e do Instagram, essa empresa, muitas delas deixam de existir. Se você tirar o WhatsApp de um pedreiro, de um pintor, esse cara deixa de existir. Ele não é mais contactado. Ele perde a profissão, ele perde entre aspas, o emprego dele. Né? E isso faz com que gere um problema, porque essas empresas elas não estão preocupadas com esses caras como um governo estaria. Você quer ver outro exemplo? Uma quantidade brutal de pessoas hoje são criadores de conteúdo. Podemos chamar de influenciador ou não, mas são criadores de conteúdo. A gente tem muito mais profissionais criadores de conteúdo no Brasil do que você tem advogados, médicos. Então, uma mudança no algoritmo pode botar na rua uma indústria que é uma das maiores indústrias do Brasil. Esta concentração que você tem na mão de poucos e que estão olhando só o lucro, muito provavelmente a gente vai ver também com o IA. Ainda que a gente tenha IA super acessível, né? Hoje você fala, não, mas hoje tem a ferramenta A, a ferramenta B, a C, mas não adianta eu falar para você, cara, você não vai mais usar o WhatsApp, você pode usar o SMS. Fala, meu, quem é que te responde SMS? Não é a mesma coisa. Você falar para a empresa, não, mas você pode usar o SMS. Meu, ninguém usa isso. Então, se a gente for olhar isso para IA, isso começa a dar uma série de preocupações, como, por exemplo, controle de massa. Lembra que o algoritmo hoje busca lucro. Então, eu vou te dar duas situações que podem acontecer. A partir do momento que você tem lá um algoritmo que, de repente, é o amigo, ou é o terapeuta, ou é a namoradinha de uma quantidade muito grande de pessoas. E esse algoritmo precisa buscar o lucro, ele precisa achar maneira de buscar o lucro. O que impede que amanhã esse algoritmo vire para você e fale assim, ô Luiz, semana que vem é aniversário da sua sogra. Você não vai comprar um presentinho para ela, não? Inclusive, tem essa loja. Né? Quer que eu te ajude a escolher? Né? Vamos no mais pesado agora? Luiz, vamos supor que ele sabe, né? Se você é de direita ou de esquerda, ele fala, pô, mudar o Luiz de lado vai ser muito difícil. Mas fazer o Luiz não ir votar não é tão difícil. Não é nada difícil. Você tem testes que foram feitos na Meta lá que provaram que é muito fácil fazer o cara não ir votar. Então, se você está do lado oposto pelo qual ele gostaria, ele pode falar, Luiz, você vai votar? Você é idiota. Seu voto não vale nada, você vai perder seu tempo. Meu, só justifica. Você vai fazer parte dessa palhaçada e faz você não ir votar. Então, se a gente tem uma concentração na mão de poucas pessoas, isso traz para a gente preocupações que a gente deveria estar olhando hoje. Então, eu acho que a gente tem questões que não foram resolvidas ainda das redes sociais e a gente vai ter as mesmas questões, mas de uma maneira muito mais séria com o IA. Eu já tenho amigos, você já deve ter também. Sai perguntando para você ver, que já usa IA como amigo, como namorada, como terapeuta. E eu acho perigosíssimo. Eu acho perigosíssimo, porque a IA não foi treinada para isso, não foi preparada, não teve a gente chama de guardrails, né? Não teve aquelas preocupações de limitações que são necessárias para evitar que ela te indique fazer alguma coisa que você não deveria. Essas discussões que são muito mais... Porque uma coisa é tecnologia, censurar, o pessoal é mais preocupado de falar mal do outro, mas essas discussões mais morais. Tem gente discutindo isso a sério, tem grupos discutindo a sério no mundo que deve... É o que você falou, psiquiatra, tô mal hoje, que você me sugere fazer? Perguntando isso para o Poiá, isso eu já vi. Tem pouca gente discutindo isso, mas quem deveria estar discutindo isso não está. E não é Brasil, é mundo inteiro. Você, não sei se você acompanhou quando você tem esses caras das Big Techs indo no congresso norte-americano. O tipo de pergunta que um congressista faz pro cara.
Você olha lá o congressista com 80 anos de idade, pô, não é etarismo, mas puto, o cara nasceu, não tinha telefone. Aí o cara vira para um Zuckerberg e fala assim, pô, como é que você ganha dinheiro se o Facebook é de graça? Pô, esse cara não tem um auxílio para ajudar esse cara a se preparar para essas perguntas? E a gente vê a mesma coisa aqui. Grande parte do nosso poder, não importa se eu estou falando de executivo, judiciário, legislativo ou até as nossas elites, não estão preparados para essa conversa. Não estão conversando sobre isso. Nossa elite intelectual, seja ela qual for, a academia, etc., também não está tendo essa conversa. E quando está tendo numa bolinha ali que fica muito limitada. Então, a sociedade deveria estar conversando mais sobre isso. Não tenho dúvida que você fomentar. Não sei qual vai ser a hora. Tem uma hora que é tão grande que tem que parar e fazer, não sei se aquela linha de muita coisa junto e uma hora para. Não adianta, eu tenho que te fazer essa pergunta. Elon Musk, um gênio, um carrasco ou um criador, um mar, que quadrado que a gente encontra para esse cara no mundo? Quando ele estava na frente lá atrás da SpaceX, da Tesla, eu admirava bastante o que ele estava fazendo. Ainda que ele não tenha sido fundador, né, a gente escutava muito, eu não gosto de comparar ele com o Musk, mas as críticas eram as mais, ele é só um cara de marketing. Geralmente, quando você tem alguém falando esse cara é um cara de marketing, essa pessoa não está entendendo o que está acontecendo, né? Então, eu acho que o fato dele ser lá naquela época, um líder corajoso, ousado, foi o que viabilizou a Tesla chegar onde chegou, a SpaceX chegar onde chegou. Então, esse Elon Musk eu admirava. Eu acho que ao longo do tempo, eu acho que a questão do dinheiro infinito, muito poder, e aí isso gera uma bolha onde você tem uma entourage ali que ninguém mais fala não para você, ninguém tem coragem mais de... eu acho que as próprias redes sociais, esse cara eu acho que ele se perdeu. Mas independente da gente discutir se ele se perdeu ou não do ponto de vista ideológico, ou moral, ou ético, uma das coisas que eu mais admirava dele, que eram os feitos nas empresas, esse cara não... Se você olhar, tem gráficos que acompanham os tweets dele, né? Esse cara não dorme mais. A quantidade de tweets que ele faz, você olha os horários, esse cara tá dormindo 3 horas por dia, esse cara é CEO de um puta monte de empresas, esse cara tá no governo agora, então ele deixou de gerir as empresas. Óbvio que você tem um CEO... O pessoal tá pedindo para ele voltar desesperadamente. Óbvio que você tem um CEO na Tesla, óbvio que você tem um CEO na SpaceX lá, pessoas maravilhosas, mas não são as pessoas que na época dele tinham a coragem, a ousadia e a visão de levar para um novo patamar. Então, quando eu olho para as empresas dele, todas elas perderam o time. A Tesla tinha coisas maravilhosas em bateria, né, de tirar cobalto, de investir em fábricas, né? Não é a maior do mundo, mas assim, de investimento pesado de produção de fábrica, olhando o que ia virar o mercado de baterias. A parte de autonomia, que todos os anos ele prometia fazer e até hoje não entregou o que prometeu. A parte de robôs, que é uma frente, né, os robôs humanoides, é uma frente que vai ser gigantesca, tanto para o mercado residencial, como para a indústria, como serviço, tudo. Perderam o time. Então você olha hoje os concorrentes da Tesla, seja em robôs humanoides, seja em carros autônomos, todo mundo passou esses caras. A Waymo do Google passou os caras. Lá na China você tem um monte de gente avançada. Bateria, a BYD está anos-luz na frente da Tesla agora. Então, esse cara deixou de ser o líder empresarial, que eu falo, pô, esse cara tá provocando o mundo a mudar, né? Então, acho que ele se perdeu nessa história. Não sei se ele consegue voltar, porque ele me parece que tá piradinho. Dos seus ídolos atuais, eu sei que alguns ídolos acabam envelhecendo, mesmo Zuckerberg. Tem algum dessa turma de tecnologia hoje que você olha e fala, uau, esse está respirando o que vem por aí? Eu não sei se chamaria tecnologia, de... mas eu não sei se chamaria de ídolos, tá? Assim, não sei. Eu não... Personalidade, grande personalidade. Cara, os caras que eu mais gosto como liderança são os caras que às vezes são talvez mais distantes hoje de olhar para esse futuro. Você tem uma galera boa de IA hoje que está olhando com carinho para isso, nomes que são poucos conhecidos, mas desses realmente conhecidos, né? Você citou Musk, Zuckerberg, esses caras todos eu nunca tive uma admiração por eles, não. Assim, né? O Musk eu admirava muito na época de SpaceX,
Zuckerberg, acho que nunca tive uma admiração. Bill Gates, por mais que fez, nunca tive. Eu acho que o CEO da Microsoft atual para mim, é muito mais brilhante do que ele. Acho que tem pouca gente, cara. As pessoas, eu gosto muito, que você falou da Apple, eu gosto muito do Wozniak, cara, mas é um cara que fala de tecnologia, fala muita besteira, mas esse cara tem uma pureza de alma, né, uma coisa muito bonita. Então, é difícil. Os meus ídolos, pode parecer babaca, isso são meus amigos, cara. São pessoas que eu admiro e que eu conheço pessoalmente, porque é difícil separar nesses caras hoje o lado humano da obra. Eu sei que é uma discussão sem fim, mas é complicado, entendeu? Como é que você separa o lado humano da obra? Então é difícil você admirar os caras quando você vê os caras pisando na bola de uma maneira brutal, entendeu? Antes de fazer uma pergunta, queria agradecer a PTK Spirits por esse momento de estar acompanhando, ainda mais do tema inovação, né, que é um tema que é a cara da PTK Spirits. Não deixa de entrar www.ptkspirits.com e revisitar os drinks que estão revolucionando de alguma forma o Brasil. Tem essa chance, conheça Negroni, Old Fashion, Dry Martini, eu acho que você vai ter uma experiência marcante no site. Voltando para a inovação, quando eu era um jovem, um dia eu fui um jovem, tá? Acredite ou não, eu assisti do Stanley Kubrick, o 2001, Uma Odisseia no Espaço. Foi um filme revolucionário, eu tinha uns 19 anos, eu falava, vai chegar, e acho que até antes, né, vai chegar e a gente vai estar morando no espaço e vai estar tudo lá. Eu chego em 2001 e eu não vejo nada daquilo. O homem superestima o homem. Tem algumas frases em tecnologia que são interessantes, né? Uma delas é que a gente costuma superestimar o curto prazo e subestimar o longo prazo. Se você for olhar para muita coisa de ficção científica do passado, algumas coisas mais visuais talvez não existam hoje, né? Então, carros voadores, ainda que a gente tenha um ou outro, né, a gente não está vendo isso nas ruas. Então, dá para dizer que, ainda que existam, não está rolando. Mas quando a gente olha para outras coisas, a gente vive num mundo de ficção científica, cara. As coisas que a gente tem visto ao nosso redor são ficção científica. Você tem muita gente hoje que tem um reloginho da Apple no braço. Eu tenho um amigo meu que operou o coração por causa do relógio da Apple. Porque ele avisou o cara, falou, tem algo errado no seu batimento cardíaco, vai fazer um exame com o médico. E o médico falou, cara, tem uma arritmia, não sei o que tal, e vamos fazer uma operação de segurança aqui, de correção, não sei o que. Então, tem muita coisa que a gente usa hoje que pra gente virou normal e que é pura ficção científica. Né? Mesmo 2001, se você olhar o ChatGPT hoje, cara, é quase que um computador daquele. Porque às vezes, para que eu te perguntei isso, linkando? Às vezes a gente está prevendo, né, em 20, 15 anos uma revolução, e às vezes eu tenho a impressão que pode ser que ela seja mais distante e mais calma. E a gente botando essa pilha, mas quando eu chego lá na minha cidade, eu sou de uma cidade chamada Tanabi, acho que eu já te falei, perto de Rio Preto. Quando eu chego lá e falo do ChatGPT, o cara fala, uai, o que é isso? É uma música nova? Eu falo, não, é uma coisa que está mudando. Então eu vejo a gente que está no meio, a gente sente essa influência e tem um mundo aí que vai chegar lá, que vai respirar, e que bom que é mais calmo, ou chegue de um lado indiretamente. Por isso que eu tenho um pouco desse receio do... Tem uma outra frase boa também de quem trabalha com inovação que diz que o futuro já chegou, mas ele está mal distribuído. Né? Ótima frase. Assim, o futuro ele já chegou. Excelente. É que tem muita gente que não teve acesso ainda. Mas coisas que parecem muito distantes, ou às vezes que já existem há décadas e parecem não estar mudando, de repente, num período muito curto, elas mudam. Quem estuda matemática aí conhece a curva exponencial, né? Que é aquela curvinha que dá aquela barrigada. Basicamente, você está dobrando ali a velocidade, a capacidade, a potência das coisas a cada X tempo. O comecinho parece que não está acontecendo nada. Chega uma hora que dá aquela barrigada e todo mundo fala, putz, mudou. Vou dar alguns exemplos. Impressão 3D, a primeira é de 84. Durante décadas ninguém viu essa evolução. A gente está vendo agora na última década uma evolução tremenda. Bom. Né? E vamos continuar vendo de impressão de comida, impressão de órgãos humanos, impressão de casas, um monte de coisa. IA tem década de 50, 60, dependendo de onde você considerar que ela começou, você tem muitas décadas. A grande explosão aconteceu agora, num período de 2, 3 anos, né? E vai continuar evoluindo. Então, se você olha para todas essas tecnologias,
A própria internet, cara, começou no Brasil em 95 comercialmente. Né? Ela já existia há muito tempo antes. Se a gente for olhar a grande transformação da internet, ela aconteceu uma década depois. Em 2000, a gente tinha, sei lá, 5 ou 6 milhões de pessoas no Brasil com internet. Ainda que as coisas parecem que não estão acontecendo, às vezes num período muito curto de tempo elas acontecem. Quer ver um exemplo muito possível do futuro? A gente falou de humanoide aqui. Está distante. A gente não vê humanoide na rua. Né? Tirando uma outra ação de marketing, que você vê ali o robô andando num evento, na feira, na praia, mas você não vê pessoas usando esses robôs humanoides. Mas é uma tecnologia agora que está sendo treinada com IA para fazer tarefas mundanas. Arrumar sua casa, cozinhar para você e tudo mais. Não é uma loucura você dizer que daqui a 5 anos, 8 anos, parece muito tempo, mas não é? Esses robôs vão estar fazendo isso e vão custar o mesmo que um carro. Não é uma loucura pensar isso. É evolução tecnológica normal. Quantas pessoas, na hora que isso acontecer, vão preferir ter um robô do que um carro? Se você tivesse que optar entre ter um carro ou um robô que vai arrumar a sua casa e vai cozinhar para você, fazendo receita de um chefe Michelin, vai pegar o iFood ali na portaria para você, você prefere ter um robô ou um carro? Né? Então, a gente pode ter num período muito pequeno uma grande quantidade de pessoas comprando isso e já tendo algum impacto em muitos segmentos. Ricardo, você gostaria de viver até quantos anos? Eu gostaria de viver para sempre. Com tranquilidade, se eu te desse a imortalidade, você agarrava fácil? Boa pergunta. Eu acho que sim. Tempo a imortalidade. Você acha que sim? Acho que sim. Você tem curiosidade para aguentar 300 anos? Tenho. Mesmo vendo um outro se despedir de você? Mesmo. Isso é ânsia de aprender ou ânsia de vida? Cara, eu acho que nós estamos com todas as cagadas, né? Para usar o termo técnico correto. Com todas as cagadas, nós estamos no melhor momento da humanidade, cara. Porque nunca a gente teve tanta capacidade como indivíduo de mudar o mundo ao nosso redor. É natural que a gente olhe de uma maneira pessimista, porque a gente também vê muita besteira. Muita coisa ruim acontecendo, né? E é uma coisa do ser humano de olhar mais o lado pessimista. Mas se você comparar a maneira como a gente vive hoje do que era no passado, a gente está muito melhor. Né? Com todos os problemas que a gente tem né? E esse cenário que às vezes a gente olha e fala assim, putz, cara, tá uma desgraça e tá mesmo, mas é uma coisa pontual que a gente precisa resolver como ser humano. Mas a vida é muito mais agradável hoje do que era 100 anos atrás. Entendeu? Que você tomar um cortinho na perna, você podia morrer. Né? Entre outras coisas. Entre outras coisas. Um leão te devorar no meio da rua tipo e por aí vai. Ricardo, você está enfiando a mão na gastronomia do futuro. Me conta aí, bicho, o que é essa tal de comida do futuro, meu? Eu faço muita experiência com executivos e aí eu queria fazer uma experiência mais mão na massa. E aí eu busquei na comida a maneira de fazer isso. Então, a gente tem uma experiência, porque eu tenho um sócio que é o cara que é especialista em comida, né, que é o Augusto Terra. Eu sou o especialista em futuro, né, teoricamente. Praticamente. E a gente leva os executivos para experimentar comidas do futuro, mas o foco nem é na comida, é uma maneira da gente provocar, através da comida, esse olhar para frente. Então a gente serve uma tilápia que a gente faz na impressora 3D, imprime ali na hora e as pessoas frita e comem. Um whisky que é feito a nível molecular, então a empresa que faz, ela busca moléculas de cana, de açúcar, né, para poder mimetizar o sabor, o cheiro do whisky. E cada um desses caras, a gente faz uma provocação. Então, olha, isso aqui, por exemplo, da comida impressa, é uma comida que com toda a aflição que algumas pessoas têm, é carne. É carne de verdade, não é uma coisa... É feito em laboratório, mas não é uma coisa artificial do tipo químicos, não, é carne. E é uma produção que, por mais que a gente estranhe, porque não é mais uma vaca e sim um maquinário, ela ocupa 80% menos espaço físico, ela usa 94% menos água na produção, uma pegada de carbono 80% menor. Tem muita discussão nisso. Agora, não é só isso, a gente também tem muitos métodos de produção que a gente mostra lá, que são métodos antigos, tipo fermentação, que tem feito muitas coisas legais. Tem muita comida agora que não vem nem do reino vegetal, nem do reino animal. Né? Então você tem
coisa de bactéria, você tem coisa de micélio, você tem muita coisa interessante. E a graça dessas coisas todas é você resolver algumas questões, como, por exemplo, a nossa independência de alguns animais. Porque a carne impressa, a partir do momento que eu fiz a coleta dessa célula da vaca, ou do boi, ou do peixe, eu não matei esse animal e eu vou fazer a multiplicação dessas células em laboratório. Eu não preciso mais desse animal, né? Agora, você tem outras questões de tipo de transporte, você tem questões de um maior controle de qualidade, né, que evita problemas que a gente tem hoje com doença. A gente está falando da vaca, mas, cara, a gente tem o cacau quadruplicou o preço nas últimas... Café também tá né? O café quadruplicou. E a gente tem muitos desses alimentos que a gente tem risco de perdê-los. Né? A gente tem alimentos hoje no mundo e que para a gente voltar ao patamar antigo, o próprio cacau, para voltar no patamar antigo de produção, a gente está demorando 2, 3 décadas. E tem muita coisa que eu entrevistei eu tinha um podcast, entrevistei um cara que é especialista em plantas, e o cara falou, cara, não tem uma maçã que você coma hoje que não é enxerto. Se você plantar um pé de maçã, vai ficar azeda pra caramba. Então, se a gente tiver, por exemplo, um problema no meio ambiente e perder essas macieiras todas, né? Não adianta você ter a semente. Cara, aproveita aí do Merchan. Fala o seu Instagram e quem quiser fazer essa experiência com você da gastronomia do futuro. Por favor. @Cavallini, CAVALLINI. Lá você me acha fácil. Ricardo Cavallini, você me acha nas redes todas, é fácil contactar. Estamos chegando, estamos pertinho do final. Eu queria que você olhasse de novo para essa câmera e me responder. O futuro tem amor no futuro? Espero que sim. Espero que tenha não só amor, mas que tenha mais empatia, quem está precisando. Você acha que a palavra-chave agora é empatia, né? Eu também acho. Eu acho que é, e você começa a ver muita gente falar mal de empatia, né? Que é uma coisa que eu não consigo entender, cara. Eu não consigo entender. A gente precisa de mais empatia. Principalmente agora que a gente está indo para um mundo onde tem mais robôs e mais inteligência artificial, mais empatia. Eu comecei o programa falando que a gente entrevistar hoje uma das pessoas mais interessantes que eu conheço. Tá dentro, não tá? Falei para vocês, tinha certeza. Acho que foi uma aula de um monte de coisa. Chance única de enxergar, tentar rabiscar um futuro incerto. Que a gente tenta desenhar. Provavelmente nós vamos errar aqui uns 50%, mas se for isso, eu acho que a gente está bem ainda. Quer falar mais alguma coisa? Não, cara, tô feliz, obrigado pelo convite. Me chama de novo que eu venho. Prazer, meu, uma delícia, tá? Com ou Sem Gelo, termina agora essa edição com muita esperança de um futuro mais gostoso, que a gente conviva com essa tecnologia e, como disse o Ricardo, empatia, trazer mais gente por perto. Com ou Sem Gelo? Com. Com gelo. Obrigado.